E o Senhor está aqui nessa noite para nos animar, papai. Continua a nos animar, Senhor. Continua a nos encorajar, papai. Sabendo que a tua chuva vai vir, Senhor. Nós aguardamos a tua chuva, Pai. Nós plantamos, Senhor. Nós semeamos, papai. E nós aguardamos a tua chuva, Senhor. Certamente virá, papai. Deus, toma o controle de tudo, papai. Eu declaro que essa noite, Senhor, é uma noite que nós queremos alegrar o teu coração, papai. O Senhor está em primeiro. O Senhor é honrado neste lugar. O Senhor é honrado nessa cidade. Declaramos um altar sobre este lugar. Declaramos um altar sobre essa cidade, aonde o teu nome é exaltado, aonde só tu aparece, aonde o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor de todas as nossas vidas, do nosso tempo, de quem nós somos, papai. Devemos tudo a ti, Senhor. Obrigado, papai. Amém. Amém. Vai deixar aceso? Acho que vai ter que dar uma apagadinha para aparecer o telão. Aí, assim que eu fico feliz, Geraldo. Se pudesse tirar o microfone também eu tirava. Quem me conhece sabe que eu gosto de algo mais intimista, né? Menos pessoas, coisas mais simples. Só que essa semana passada eu tive que fazer endoscopia, então estou com umas feridas aqui na boca. Também tive que tirar um dente, então estou com um buraco aqui. Não posso me exaltar muito, senão pode... Na verdade, caiu o último ponto, né? A gente estava vindo para cá, caiu o último ponto. Então amanhã acho que nem precisa tirar o ponto, porque já caiu. Mas então eu vou usar o microfone. Mas engraçado que a Ju, antes de vir para cá... Como que você falou, amor? Que você é pastor convencional? Convencional? Não é convencional que ela falou. Ela falou assim, tipo, você não está acostumado a pregar no púlpito. Aí eu não entendi na hora. E quando eu estava vindo para cá, eu fiquei... Nossa. É engraçado isso, né? Porque lá em casa a gente costuma pregar na mesa. Né? As pessoas que vão em casa, sentam lá na mesa, a gente costuma pregar lá. Mas de púlpito eu não me familiarizo muito. Por isso que vocês veem que eu gosto de ficar aqui. Aqui embaixo eu gosto de 1 a 1, 2 a 2. Mas, se os profetas deram essa direção, a gente recebe e vamos tentar dar o nosso melhor aí, né? Eu sei que o meu 100%, às vezes, consigo fazer no vídeo. Na pregação, às vezes eu não consigo chegar. Até deixo a Ju ali. Amor, fica pra cá pra eu poder te ver. Foco. Porque eu me perco, eu sou comunicador, então eu falo um versículo, daqui a pouco eu abro uma janela, sai 2, e eu tento concentrar aqui em tudo aquilo que Deus quer falar. Vamos lá com o PowerPoint? Para quem me conhece, gosto de pregar com as artes visuais, então elas me ajudam aí. Joel 2. Depois eu falo a respeito do leão aí, por que eu coloquei esse leão com dente afiado. Depois vem o manto aí, mas pode passar. Então eu fiz o seguinte, eu dividi ali, montei uns slides um pouco mais rápido para falar a respeito de Joel 2. Não vou fazer com excelência como o Daniel faria, porém, já que é minha função, eu vou tentar dar uma passada rápida. Na comunicação tem um negócio que se chama Pomodoro. Não sei quantos conhecem. Que é assim, você foca em alguma atividade, você dá toda a sua energia. Eu sei que está todo mundo meio cansado, eu também. Já está pensando na janta. Eu tenho 7 trabalhos para entregar amanhã até as 11 horas da manhã. Mas agora é hora de Pomodoro. A gente focar. Se vocês derem atenção, o melhor da atenção de vocês, e eu vou tentar dar a minha, por meia hora aqui, a gente consegue absorver e consegue... O Pomodoro é assim, em vez de você trabalhar 1 hora, trabalha 15 minutos, trabalha 15 minutos focado, dá a sua maior energia, para 5 minutos, toma um café, dá uma volta, e depois volta focado de novo. Porque às vezes você trabalha 1 hora, e você começa a se perder e não consegue aproveitar nada. E no culto também, às vezes é assim, né? Às vezes podem 15 minutos fluir e depois ficar 30 minutos naquela lenga ali enrolando
e não absorve nada, né? Então, vocês focam comigo aqui, 30 minutinhos? Amém? Então, vamos lá. Qual que era o panorama de Joel 2? Eu coloquei um tema para a mensagem. Passou direto? Acho que ele vem antes do leão. Aê! E depois, olha o tema da mensagem quando eu estava andando no carro hoje. Porque Joel, algumas vezes, ele vai falar, ele cita alguma coisa e daí ele fala, e depois disso, isso por quê? Porque tem um processo. Uma coisa não acontece sem que se cumpra a que vem antes. Então ele fala, e depois disso, mas já não posso ir para a última lá, que é o derramar da chuva, temporã, seródia, derramar do Espírito Santo. Ei, volta lá. E depois disso, depois disso, depois disso. Por isso que eu coloquei essa mensagem aí depois. Vocês vão ver que em alguns momentos aí Joel vai falar, e depois disso. Eu acho que vocês não vão precisar, quem está com o celular, tranquilo. Mas quem não conseguir enxergar a Bíblia, não precisa acender, porque a maioria vai estar lá, ok? Amém? Só minha mãe está aí? Minha mãe está esforçada, gente. Minha mãe sabe que eu sou puxada, ela está ali, ó. Amém? Eu já sou devagar, com a boca machucada e com o dente aberto ainda. E por que veio essa mensagem também do e depois, que eu estava pensando? Alguns dias atrás eu cheguei na minha sacada, que é um lugar de falar com Deus, e algumas coisas estavam dando errado, sabe? Eu falei, Deus, eu plantei, eu semeei, e achei que estava chegando o tempo de colheita, e está dando tudo errado. Não estou colhendo, o pouco que eu tinha parece que soprou. Eu falei, e agora, o que está acontecendo? Olha isso. Eu chego na minha sacada, está um céu bonito assim, eu falo, Deus, o que está acontecendo? Sabe o que ele fala para mim? Nada com nada, ele fala, vai cuidar da sua saúde. Eu falei, vai cuidar da minha saúde? Não, eu já sei que eu tenho uns probleminhas de saúde, que eu estava precisando fazer endoscopia, colonoscopia. Aí eu falei, mas e depois? Silêncio. Eu falei, mas e depois? Ele não fala mais nada. A única coisa que ele falou, a resposta atravessada que ele me deu, era uma que ele já tinha falado antes. Ele falou, cuida da sua saúde. Eu falei, mas e colheita? E não sei o que? Não falou mais nada. Eu falei, caramba. E agora? Estou cuidando da minha saúde. Estou fazendo uma porção de exames. E muitas vezes, quando ele fala alguma coisa, a gente quer falar logo já. E depois? Eu cuido. Mas e depois? É que nem mãe, sabe, pai, que fala assim, vai arrumar seu quarto. Mãe, eu posso sair? Vai arrumar seu quarto. Tá, e depois? Primeiro, arruma o seu quarto. Mas qual que é a resposta? Eu vou poder sair ou não vou? Arruma o seu quarto. E às vezes Deus é assim. Ele só fala, pum. Você fala, e depois? E depois só falta ele falar assim, né? Depois não te interessa. Mas ele é delicado, ele não fala. Mas você entendeu o recado, né? Eu entendi, eu estou cuidando da saúde. Eu estou louco para chegar na sacada ali de novo e falar, e depois? Estou obedecendo. E depois? Né? Abraão, acontece isso com Abraão. Me dá o seu filho. Tá, eu te dou. E depois? Sai da tua terra. Saio. Mas se ele ficasse perguntando, e depois? Porque muitas vezes quando a gente não tem certeza do que vem depois, a gente tem medo de fazer o que ele pediu. Porque pode não fazer sentido. Por um tempo eu tinha achado que meu ministério tinha morrido. Deus falou, cuida da tua família e da tua saúde. Sai daqui. Eu botei minha família numa arca, a gente foi morar na praia. Para mim não fazia sentido nenhum. Então o ministério acabou. E o nosso ministério acabou nascendo lá, essa história de mesa, né? Que hoje está muito famosa. Não, a gente ministra na mesa. A gente aprendeu isso lá na raça. Era tomar café e as pessoas eram curadas, nós éramos curados, batendo papo, tomando café na mesa. Mas se eu tivesse perguntado, e depois? Talvez eu não tivesse ido. E estaria morrendo aqui em Mogi, não teria cumprido os processos. Pode passar. Os processos que têm que ser cumpridos
Pode passar. Então ali tem um processo. Qual era o panorama de Joel 2? Não precisa abrir, tá? Tinha uma crise em Judá, o cenário estava caótico. Então Joel se levanta como profeta. Qualquer coisa me corrige aí. Chama os ministros e o povo para o quê? Para um arrependimento. E depois desse arrependimento vem a restituição. E depois disso, o grande dia, que ele vai falar do grande dia do Senhor. Mas qual era o panorama daquele tempo? Era crise, fome, desesperança, desespero. Por quê? Pode passar. Gente, eu vou dar tipo aulinha, tá? Eu aprendi uma vez que se a gente fala didaticamente, como se a gente estivesse falando com um adolescente, todo mundo entende. Agora, se fica muito atrapalhado, se sobe o nível, pode ser que não dê entendimento. Então, eu vou tentar ser didático. Eu não quero perder muito tempo aí, porque depois eu sei que essa apresentaçãozinha pode ficar aí para quem quiser se aprofundar, e fica de base aí também para ser usado Joel 2 em maio. Eu separei em quatro tópicos aqui: destruição, conversão, restituição e salvação. Do 1 ao 10, ali separei os versículos, ó. Pode passar. Destruição. Não sei quantos já ouviram falar ou lembram dessa passagem a respeito dos gafanhotos. Vocês se lembram? É todo... Minha mãe está aí, gente. É todo capítulo 1. Eu sou diferente. Então talvez uma hora... Ela está na intercessão. Uma hora você vai entender. Se você não abrir sua mente, você não vai entender. Você vai achar que não é uma pregação. Porque eu sou assim. E lá no capítulo 1 de Joel, os gafanhotos já vêm com uma destruição, e depois ali do 1 ao 10 continuam. E os gafanhotos, eles separam ali os gafanhotos em 4 tipos de gafanhotos, né? O cortador, migrador, devorador, destruidor. O cortador vinha, tirava um pedaço da folha. O migrador é o que viajava de um lugar para o outro. O devorador é o que devorava. E o destruidor que vinha atrás, gente, ele come o que parou na frente. Uma das características que eu anotei aqui a respeito dos gafanhotos, fala assim, ó, para desfolhar uma lavoura, eles levavam horas. Em algumas horas, eles acabavam com uma lavoura inteirinha. Um enxame maior podia devastar a economia de um país em alguns dias. Eles vinham naquele enxame e acabavam com toda colheita. Eu não sei para quem assistiu alguma coisa, sabe, de plantação e colheita, era o que eles sobreviviam disso, gente. Então, se acabasse com a colheita, afligia toda a economia do país. Outras características dos gafanhotos. O que um deixava, o outro vinha atrás e... Aí um passava, não vou comer. O outro vinha... O que o outro não passava nada. O que um deixava, o outro comia. Os gafanhotos são egoístas. Os gafanhotos não se fartam. E eles acabam comendo até uns aos outros. Parou na frente, eu como, não sobra nada. Eu vi algumas passagens, algumas profecias que falavam a respeito desse tempo com o Brasil. E a gente realmente, se parar para analisar, se a gente fizer uma analogia, o Brasil passou um tempo por isso. A gente está se recuperando disso. Os gafanhotos assumiram, os gafanhotos foram comendo tudo que a gente tinha, e quanto mais parece que a gente trabalha, parece que menos a gente tem, parece que mais conta tem para pagar. Eu não sei se sou só eu aqui. E parece que não rende, e lá no governo, um comendo o outro, e secando cada vez mais, e a gente na esperança da colheita, e a gente só vendo o quê? Destruição para a nossa nação. Tem outras comparações que eles falam dos gafanhotos, a respeito de um enxame muito grande de gafanhoto é como o dia terrível do Senhor, porque os gafanhotos iriam cobrir o céu e vai ficar tudo preto e tal. Mas eu senti de trazer essa direção a respeito disso. Pode passar. Lá em Joel 2:13, deixa eu ler aqui rapidinho, não precisa, quem não está com o celular não conseguir olhar,
Deixa que a gente lê aqui, tá? Diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor nosso Deus, porque Ele é misericórdio e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. O que Joel começa a falar para aquela nação? Eles estão destruídos, eles estão acabados. Só que Joel fala assim: peraí, eu ainda tenho solução para o Brasil. Peraí, eu ainda tenho solução para Mogi. Eu tenho solução para vocês, meu povo. Se converte a mim. Aí eu fiquei pensando, mas a gente é convertido. Aí comecei a lembrar de várias situações onde a gente mesmo se pega e você vê alguma pessoa fazendo alguma coisa e fala: nossa, ele era convertido? Você já se pegou fazendo essa pergunta? Quem fez isso? Nossa, ele está aí agora, ele não era convertido? A gente tem que buscar todo dia a nossa salvação. Aquele que está em pé, cuidado para não cair, vigie para que não caia. E quando ele fala para a nação: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Porque o pessoal estava acostumado a colocar pano de saco e fazer aquele escândalo, né? E gritar e rasgar: Senhor, nos perdoa! E fazer todo aquele barulho. E Joel fala: não, estou cansado disso. Vocês estão fazendo muito que nem os fariseus. Falam, sai gritando alto, ora alto, se acha. Mas deixa eu ver você na sua casa. Quem é você quando ninguém está te olhando? Volta para dentro de você. Para com esse negócio de rasgar as vestes e ser duas pessoas. Olha para dentro de você, volta lá, deixa de ser hipócrita. E ele fala para o povo de Deus: olhem para dentro de si mesmos. Eu lembrei muito de 2 Crônicas também. Fala que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Quando ele fala de sarar a tua terra, ele fala de sarar não só a nossa terra, mas o nosso coração. Porque muitas vezes a gente acha que é convertido. E a gente está convencido que a gente é convertido. E quando a gente tem uma atitude, a gente fala: uau, eu preciso de Jesus. E é isso que o Joel está falando. Não precisa fazer muito barulho, não. Vocês não precisam fazer muito barulho, não. Quando vocês estiverem com o coração reto, quando vocês estiverem me buscando de todo o teu coração, no teu secreto, a manifestação vai vir. Vai ser automático. Vocês vão manifestar aquilo que vocês estão passando no secreto. Então voltem para Ele com jejum, com choro, com arrependimento e se convertam. Faltam os profetas aí nesses dias, né? Pode passar. Saúde. Aí, estão acompanhando o processo, né? Vem destruição, todo mundo se arrepende, chora. E agora? Mas só agora que chegou a restituição. Eu achei que você já fosse começar pregando: eis que vai chegar para todo mundo, está chegando a colheita. Não, tem todo esse processo aqui, ó. Primeiro passo por um momento difícil, eu testo vocês, eu testo o seu caráter, eu testo a tua integridade quando você não tem, eu testo o seu coração, e daí depois vocês se convertam a mim, voltem para mim de verdade, para de fazer showzinho, sabe? Deus está cansado de showzinho. Eu estava pensando nisso esses dias. Eu falei: cara, eu vejo algumas pessoas fazendo oração assim, eu falo: Deus, é tanta palavra bonita, né? Mas será que lá no quarto dela, quando ela está sozinha em casa, é o mesmo tipo de oração? E eu pensei isso para mim. Eu falei: quando eu faço uma oração que eu pego o microfone, eu faço uma oração para você? Ou eu faço uma oração que vai ficar bonito para vocês verem? Eu falei: o que eu estou fazendo? Se eu faço uma oração, coloco palavras bonitas, não que nem o Daniel já tem um vocabulário bonito, né? Mas tipo eu, que não sou assim, começo a inventar um monte de palavras, e na hora de orar, ora por alguém: ô Senhor da glória,
de Moisés. Cara, você é assim? Se você é assim no seu quarto, amém. Mas Deus está trazendo a gente para a autenticidade. Como você é no seu quarto? Como que você conversa comigo? Porque senão, na hora de eu ministrar, seja adoração, seja palavra, seja o que for, eu estou mais preocupado em ministrar as pessoas do que ministrar Ele. E daí Ele fica aqui, esperando. E aí? Você vai falar comigo ou vai falar com eles? E achei muito interessante quando os louvores foram ministrados a respeito de liberdade no Espírito, né? A Ju viu o que aconteceu, a gente deu uma assustada lá em casa. Estava preparando a mensagem na mesa da cozinha, na mesa da sala ali, e daqui a pouco a porta abriu assim, a minha sacada é fechada com vidro, aí abriu a porta da sacada. E aí começou. Eu, caramba, amor, alguém fecha a porta, leva ventania, vai vir a tempestade. Fechamos a porta, voltava lá para escrever a pregação. Eu fui umas 3 vezes. Fechei a porta. Sofia, fecha a porta. Olha o vento que está entrando. Vai entrar chuva e tal. Abriu a porta de novo. Tem um mistério naquela sacada, gente. A gente precisa fazer uma vigília lá. Na 3ª vez que eu cheguei na sacada e botei a mão na porta, o Espírito Santo falou comigo. Eu sopro para onde eu quero. Eu sopro do jeito que eu quero. Você pode fechar a porta e trancar e me deixar para fora. Ou você pode deixar aberta e eu vou entrar. Eu não, soltei, falei, uma ventania, os quadros balançando. Falei, gente, vai cair a casa, porque estava uma ventania. Eu falei, deixa a sacada aberta, porque eu prefiro. E muitas vezes a gente faz isso, sabe? A gente prefere manter o controle do que soltar o controle para o Espírito Santo, porque fala, não, então o que eles vão falar de mim? Tipo, Daniel, pega o microfone. Pode pegar o microfone. Pega o microfone, Daniel. E o Espírito Santo vem, e às vezes ele quer pegar, e a gente fala, não, peraí, eu não posso, eu tenho uma pregação ali inteira para terminar, eu me comprometi. E o Espírito Santo fala assim, então tá bom, você pediu liberdade, não é liberdade? Eu não sopro para onde eu quero, só que você não me dá o controle. E muitas vezes, não estou falando só na igreja, tá? Mas tudo que diz a respeito de reino, eu tenho, para quem não sabe, a gente tem um ministério de comunicação interdenominacional, e um dos cuidados que a gente tem é, Deus, na boa, se você não falar, a gente não vai. E se você não soprar, se você soprar para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se você soprar para a direita, a gente vai para a direita. Se você não soprar, a gente vai embora. O que eu vou ficar fazendo sem você? Não faz sentido, né? E muitas igrejas, muitos lugares estão frios, porque preferem ter o controle do que liberar para o Espírito. Nem sei porque eu estou aqui falando isso agora. Restituição. E depois passa para restituição. Depois do arrependimento, depois que pediu perdão, o que acontece? Vem o tempo de restituição. E ele dará em justa medida a chuva temporã e a serôdia. Acho que para quem já viu isso já está mais claro. Mas para quem nunca viu, a chuva temporã, vocês viram o vídeo que passou antes disso, que falava a respeito de chuva, né? Existe a chuva temporã. A chuva temporã é uma chuva fraca. E para quem mexe com colheita, essas coisas, com plantação, sabe que é aquela chuvinha fraca que você precisa. Porque é o momento onde você planta a semente e dá aquela regadinha, sabe? A semente ainda está fraquinha, não pode vir a chuva serôdia. Porque a chuva serôdia é a chuva forte. Se vier a chuva serôdia, vai levar a semente. Então planta-se a semente tem aquela capinha, ela não tem raízes ainda, ela está fechadinha, ela está protegida, e vem aquela chuvinha fraca, só para regar. E para ela poder crescer. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? A gente planta e daí a gente já quer esperar a colheita, né? Quando Deus fala, dá 2 passos para trás, deixa eu regar, eu vou mandar a chuva, eu vou regar e vai crescer. E a serôdia, eu estava estudando a respeito da chuva serôdia. Eles dizem que esse último derramar que vem do Espírito Santo é como a chuva serôdia. Sabe, essa chuva que... aquela chuva bem forte que estava passando no vídeo. Então, a temporã é uma chuva fraca,
Isso é bom ter aqui, eu senti que era didático deixar isso, porque quando algum pastor, alguém vier profetizar e falar a respeito disso, a gente não fica viajando, né? Senhor, derrama chuva temporânea serôdia. Você quem? Parente de quem? Está na Bíblia, serôdia? Então, a temporã é fraca, a serôdia é forte. A temporã vem na hora que está plantando para dar aquela regadinha, e a serôdia vem na hora de colher. A temporã é uma chuva individual. O Espírito Santo, ele é individual. Ele está aí em você, ele está aqui em mim. A gente tem que regar. Sabe, durante a semana, durante os meses, você vai regando ele devagarzinho. O Espírito Santo, meu amigo. E vai conversando com ele, e vai regando. Só que vai chegar um momento onde vem a chuva serôdia. E a chuva serôdia não é para o individual. A chuva serôdia é para o coletivo. É quando vai vir aquela chuva pesada e vai derramar sobre o coletivo. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse versículo. Pode passar. Por favor. Agora cheguei no versículo que acho que é o versículo chave, né? É? Amém. Que é Joel 2, 24. As eiras se encherão de... Está ali embaixo, né? As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos em que o gafanhoto comeu. Só tem uma aí que está feliz, gente. Sabe aquele gafanhoto que acabou com o Brasil, que acabou com o seu salário, que acabou com a sua vida, acabou com a sua saúde, porque você ficou doente, você precisou de ajuda, você está seco, sabe? Aqueles gafanhotos que pegaram tudo, vai ser restituído. Eu te restituirei os anos em que o gafanhoto comeu tudo aquilo que você plantou. Vocês acreditam nisso? As terras se encherão de trigo. Trigo fala de alimento, de provisão. Fala do físico, não vai te faltar. Fala de pão. Jesus é o pão da vida. Tá tudo aqui, amor? Você balança a cabeça aí, fala, não tá. O vinho, que é o mosto, vai trazer o quê? Alegria, confiança emocional. Vai trabalhar onde? Na alma. O azeite é unção, são os dons espirituais. Então ali a gente tem corpo, alma e espírito. Depois eu dei uma viajadinha ali, aquilo ali é tipo pitaco do Andy, sabe? Que eu falei, cara, quando é falado Bíblia na vida na Bíblia, existem alguns tipos de vida. E fala a respeito da vida bios, a vida psique e a vida zoe. E a hora que eu olhei, eu falei, cara, encaixa isso aqui embaixo. E o que Deus falava é que muitas vezes a gente se preocupa tanto com o zoe, que a gente esquece do psique e do bios. E Deus falava para mim assim, eu quero equilíbrio. Eu quero que vocês sejam equilibrados. Não adianta vocês só se preocuparem com azeite, com unção, com os dons espirituais. E descampar os outros. E daí eu lembrei, quando ele falou para mim, cuida da sua. Eu falei, uau, mas eu estou querendo ser cheio do Espírito. E depois, primeiro, cuida da sua saúde. Às vezes a gente está com problemas emocionais, está com coisas para serem resolvidas na alma, e a gente está, derrama o teu Espírito. Eu derramo, mas você vai aguentar. Olha tudo que você precisa arrumar na sua vida. Eu quero equilíbrio. A gente tem acompanhado algumas má experiências, onde a gente vê que o desequilíbrio prejudica uma pessoa, prejudica famílias, onde a pessoa busca tanto o azeite, busca tanto os dons e descobre a casa e perde a família. Ele fica tão espiritual que ele acaba perdendo a família. Ele profetiza, ele fala em línguas, ele está, o santômetro dele está alto.
e perde a família. Eu tenho um amigo que certa vez a gente ganhou uma coisa relevante na cidade. E daí as pessoas perguntavam assim: cara, vocês ganharam, uau, foi demais, quanta glória, hein? E todo mundo comemorando. E eu cheguei em casa e eu falei: não. E aí, o que você achou? Qual o feedback? Eu falei: não foi bom. Ele falou: por quê? Nós ganhamos. Eu falei: mas a gente ganhou perdendo. Eu falei: como assim? Durante esse tempo em que a gente estava tão investido em querer ganhar, a gente perdeu 2 casamentos, uma pessoa com a saúde quase foi também, e quase um suicídio. Eu falei: você vem falar... E você acha que eu estou feliz achando que a gente ganhou? E muitas vezes a gente está assim, sabe? E meu ministério vai avançar, e não sei o quê, eu quero profetizar as nações, eu quero ganhar o mundo. E lá atrás está ficando tudo destruído. Eu tive algumas experiências dessas, onde o desequilíbrio, que eu me dediquei muito ao trabalho, quase perdi minha família. Aí Deus falou: opa, desajustou aqui, muito trabalho, volta, olha para sua família. Da outra vez, muito trabalho, quase perdi a saúde. Fui levado para o hospital com 23, minha pressão chegou a 23. Eu cheguei lá, eles falaram: nossa, acho que você teve um mini infarto, ou um AVC, porque não é possível, sua pressão chegou a 23, você está vivo, está aí, está normal. E essas coisas, Deus vem falando comigo a respeito de equilíbrio. Enquanto não tiver a base solidificada, eu não te empurro para subir um monte, porque senão um tombo de lá pode ser muito grande. Então é melhor ficar quietinho aí. Fica quietinho. Se esconde, acompanha os processos, faz os processos direitinho do jeito que eu estou mandando, e daí a gente vai subindo junto, e devagarinho. Amém? Não sei nem por que está aí, mas... E o que a gente fica clamando por quê? A unção, os dons, Senhor, traz avivamento, traz avivamento. Aí eu olhando um pouco dos avivamentos, o avivamento do país de Gales, o avivamento de Homolonga, né, lá em Guatemala. Eu tinha um amigo que eu estudei com ele no Paraguai e ele falou a respeito do avivamento. Eu falei: cara, me explica como que foi morar lá em Guatemala enquanto tinha o avivamento. Ele falou: cara, lá a gente colhia frutas. Eu lembrei do pai do Brunão, do seu Zé. Os maracujás dele lá estão desse tamanho, os maracujás bonitos. Ele falou: cara, a gente colhia frutas gigantescas. Foi uma colheita absurda quando veio o avivamento em Guatemala. Os presídios fecharam, os bares fecharam. Ele falou assim: e é uma das maiores igrejas que tinham lá, o pastor saiu da igreja. Aí eu: hã? Explica direito. Ele falou: não, o pastor sentiu um chamado para ir para a política. O pastor saiu e foi ser braço direito do governador da cidade lá. Eu falei: uau. Mas a igreja acabou? Ele falou: não, ele colocou o pastor que estava abaixo dele, ele colocou e Deus mandou ele ir para a política. Eu por muito tempo, passei um tempo na política, encontrava com algumas pessoas e falava: e aí, você está aqui trabalhando na Câmara? Eu falei: estou. Nossa, você não vai mais na igreja? Eu falei: como assim? Sabe, a gente não sabe, a gente achou uma época que as coisas não... que a gente tinha que se fechar aqui, e todo mundo crente, todo mundo muito azeite, muito unção, muito dons, e a gente foi se fechando, e onde a gente podia derramar, a gente não derramou. Eu acredito que foi um dos anos que eu mais cresci na minha vida, foi lá dentro. Foi um tempo seco, foi seco, mas foi um tempo de provar. José, Daniel, você está pronto mesmo? Você vai ver as coisas que eu vou te mostrar aqui. Você está preparado? Sabe, muitas vezes a gente não está preparado. Aqui a gente é cheio, aqui a gente fala em línguas, aqui a gente é santo, e a hora que a gente pisa o pé para fora daquele portão, tem algum mistério que parece que fica aqui. Eu chego em casa, eu já me sinto incapaz. Eu chego em casa, eu já não consigo pagar minhas contas, tem desequilíbrio financeiro, tem desequilíbrio conjugal. Aí já começa a discutir, e você fala: caramba, o que valeu? Cadê o equilíbrio? Se eu fui cheio, é para eu espalhar isso onde eu passar, onde eu tiver.
Eu lembro uma vez que eu estava num culto e estava esse negócio, deixa queimar, deixa queimar. E tava todo mundo assim, ó, deixa queimar. E eu também tava, deixa queimar. Eu falei, queimar o quê? Aí comecei a pensar comigo, sabe quando o racional bate? Aí eu vi todo mundo assim, eu falei, gente, essa molecada vai sair daqui, como é que eles são em casa, né? Eu não vou pensar nisso. Aí eu fiquei lá, deixa queimar então, deixa queimar. Aí eu parei, eu fiz uma oração assim, ó. Era o Mark Schubert que ia pregar. Aí ele falou algumas coisas a respeito do fogo. Eu falei, é isso. O fogo vem para purificar a gente por dentro. Então o fogo tem que me refinar. Se eu não sair daqui melhor do que eu entrei, não faz sentido, esse fogo não me queimou nada. Eu só me emocionei, eu só cantei, balancei a cabeça, não rolou nada. Foi só na alma. Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava lidando com umas situações de TPM ali. E daí eu estava lidando de um jeito. Aí eu cheguei e falei, Deus, eu não vou mais falar assim, eu vou falar daquele jeito. E cara, quando você chega em casa e o seu caráter foi mudado de verdade, você fala, não foi fogo de palha. Porque tem muitos lugares onde o fogo está queimando, deixa queimar, fogo. É um fogo de palha. Volta para casa, continua falando palavrão, é um testemunho terrível. Saiu daquele portão ali, ó. Então o que a gente está transformando nesse espaço aqui, sabe? Como que a gente vai influenciar a cidade? Como que a gente vai influenciar o bairro? Como que a gente vai influenciar os lugares que a gente passa? Se tudo que eu recebo aqui, a hora que eu boto o pé para fora, ele fica aqui. Eu não consigo lidar com isso quando eu saio da igreja. Ou eu saio tão santo que eu não tenho sabedoria para manter esse equilíbrio na minha casa, no meu trabalho. E daí eu fico, aí chega santão, né? Nossa, amor, que não sei o que lá, tem que... endemoniada. O chefe é endemoniado, a esposa é endemoniado, todo mundo. Porque ele está muito santo, cara. Eu tenho uma frase que é o seguinte, se a santidade está te afastando das pessoas, tem alguma coisa errada. Na boa. Porque a santidade, ela tem que te aproximar das pessoas. Você tem que se parecer mais com Jesus, e quando você chega para elas, você fala, uau, que caráter de Cristo, sabe? O que você fala faz sentido. E não o contrário. Mas o que a gente tem passado? A gente tem se fechado nessas bolhas e tem se enchido tanto aqui que quando a gente sai ali do portão para fora, a gente não sabe como lidar. Enfim, era só para falar de avivamento. Continuando. E logo depois em Joel, vocês estão entendendo, gente? Tá didático os PowerPoints? Eu estou viajando muito. Amor, vai falando aí, volta para casinha, volta para terra, acelera, olha lá. Por isso que eu trago ela, gente. Fala, amor, acelera. Próximo. 9:10. Quantos minutos eu pedi? 30? Já passou? Tô terminando nada, gente. Acho que eu me atrapalhei aqui no esquema. Joel 2, 26 e 27 vai falar assim, ó, que é o que a gente está trabalhando ali no plano de fundo, não está mais lá, que é honra. Não lê nada não, gente, senão vocês vão se atrapalhar. Que fala assim, comereis abundantemente até ficar satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais... E depois ele fala de novo, sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Ele fala duas vezes depois que acontecer tudo isso, que vocês se arrependerem, voltar de verdade para o Senhor, voltar o teu coração de verdade, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou começar a restituir. E daí eu vou mostrar para as pessoas qual é o Deus que você serve, quem sou eu, e daí que vem a honra. A honra não veio no começo. Você viu o processo para chegar na honra? Restituição. Agora chegou no versículo bom também. Derramarei do meu espírito, Joel 2, 17 e 18. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tem algumas versões que falam sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém?
Todos conheciam esse versículo? Aqui vem falando de totalidade. Tá 18? É 28. A gente arruma antes de subir ele para a internet aí. É 28, verdade. 28 e 29. Derramareis o meu espírito sobre todos os povos. Aqui ele não está fazendo acepção de pessoas. Joel está falando, vai ser derramado sobre todos, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos. Isso fala a respeito de totalidade e fala a respeito de gerações. Sabe, a gente passa por um momento bem complicado no que diz respeito às gerações. E sabe o que eu acredito, de verdade? Que a minha geração, a gente tem aí as gerações, tem os baby boomers, que é 1950, aí vem definindo as gerações, geração X, Y, Z, alfa, beta. Mas eu acredito que tem uma geração, as gerações estão se distanciando, os mais novos dos mais velhos. Eu percebo isso cada vez mais. Os mais novos não conseguem conversar com os mais velhos não conseguem conversar com os mais novos. E qual é a nossa função? Ser ponte. Eu vou converter lá em Malaquias o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Não está falando que o avivamento vem pela juventude, não está falando que o avivamento vem pelos velhos, mas a gente encontra aí uma lacuna quando diz respeito à juventude e à melhor idade, sabe? Não sei se vocês passam por isso. É difícil conversar com adolescente? Sim? Os mais velhos aí. É difícil, não é? Não? Tipo, se eu perguntar ali para ele, ensina para minha mãe como que você instala um aplicativo no... não sei. Ele vai explicar, minha mãe vai falar, está falando inglês. Volta que eu vou anotar. Primeiro, entra no Wi-Fi. Aí tem que anotar. Por quê? Mas a gente pode ser ponte, saca? Tipo, a gente que está nesse meio, que é uma geração... Aqui eu vou me colocar, não sou jovem nem velho, mas estou aí nesse meio aí, 1980, a gente precisa ser ponte, sabe? Não quer dizer que a juventude, ela passa por cima muitas vezes, sabe? A gente tem alguns jovens que a gente trabalha e eles são acelerados, gente. Se ele chegar e falar para minha mãe, tia, vamos fazer não sei o que lá, minha mãe, não vai ter força, não vai ter fôlego, não vai conseguir respeitar. Aí ele vai falar, não, eu vou fazer assim mesmo. Então é rebelde. Aí esse desencontro de gerações, você citou o nome aí, né? É tipo esse mesmo. Eu me vejo nele há 15 anos atrás, onde eu tinha muita força, queria fazer muita coisa e barrava aqui. Não, você não trouxe para a gente orar a respeito de 5 meses e vamos ver, você tem que esperar o tempo. E não tem essa ponte, aí o que acontece? A molecada fala, não, essa galera aí perdeu tempo. Um dia eu ouvi isso, eu fiquei assim, como é que é? Não, tipo, fulano de tal, esses caras aí que ministravam, perderam tempo. Falei, cara, que grave isso. E a geração mais velha, que ainda quer... tá no tempo, sabe? O avivamento vai vir, eu ainda oro bastante. Fala, eles são rebeldes. Eles não sabem o que a gente passou. E cabe a gente ser ponte para linkar essas gerações, né? Às vezes eu falo, cara, não, porque agora o avivamento vai vir, porque a gente se posicionou, a gente é novo, está trazendo novo para a cidade. Eu falei, irmão, você sabe o que acontecia em Mogi há 20 anos atrás? Você já ouviu falar de Betinha? Pastora Leia, Pastora Marlene, Paraná, um pessoal que orava toda segunda-feira pela cidade, e vocês vêm falar que o avivamento está vindo por vocês, saca? Só que isso com muita sabedoria. Então eu falo assim, deixa eu te levar num culto aí da hora, que tem uma galera mais velha e tal, eu preciso te apresentar para fulano, porque eu sei que se deixar os dois, se a gente não fizer essa ponte, as duas gerações chocam. E não rola, por quê? Porque Deus quer o corpo trabalhando junto. Ele fala aqui, eu vou derramar o meu espírito sobre todos os povos. Inclui filhos e filhas, jovens, velhos. É sobre toda geração.
Então não adianta, se enquanto vocês não se unirem, enquanto vocês não estiverem juntos pelo mesmo propósito, eu não vou descer, eu não vou derramar. E a gente muitas vezes tem ficado de um lado ou do outro. Enfim, e depois ali para finalizar, lá no finalzinho de Joel, vocês viram que eu passei por todo Joel 2, né, gente? Dei aquela pincelada, né? Não entrei em fundo em nada. Aí fica aí o mês de maio para entrar. Se não é, vai ficar só na provisão, né? E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Todo esse processo é para chegar na salvação. Não é para que ninguém seja glorificado, não é para você ficar mais rico, não é para você ficar famoso. Todo esse processo de humilhação, de restituição é para quê? Salvação. E daí vocês vão ver que no final de Joel, ele começa a falar a respeito do terrível dia do Senhor. Quando tudo isso estiver acontecendo, é porque eu estou vendo. Agora fica aí as profetas da casa terem discernimento de que em tempo que a gente está vivendo. Quer subir para tocar? Fica à vontade. Pode. Eu quero encerrar aqui, ó. Muitas pessoas têm falado a respeito de unidade. É difícil ter unidade porque cada um pensa de um jeito. Você já ouviu falar de unicidade? A unicidade é você pensando do seu jeito, é você se vestindo do seu jeito, você do seu jeito, você pensando assim. Eu respeito você, eu respeito o jeito que você pensa, só que nós estamos juntos por um propósito. A gente está junto por uma meta. São diferentes tarefas, são diferentes pessoas, mas juntos por uma mesma meta. E tem outra palavra que eu gosto muito, que é uníssono. Uníssono é quando são várias vozes, mas que sai como se fosse uma voz só. Você imagina uma orquestra, cada um está lá tocando um instrumento, e sai aquela melodia agradável, sabe? Você fala, uau, você não sabe quem é quem. Não tem ninguém que vai levar mais a glória que o outro. Sabe, eu sonho com esse tipo de avivamento também, onde as pessoas vão passar na porta e vão falar, tem algo precioso aí. Aquele avivamento e cai lá na rua, pum, tem algo aí. E a gente vai sair e as pessoas vão falar, uau, seu rosto está brilhando. Igual acontecia nos avivamentos. O pastor vai chegar para pregar. O pastor vai chegar para pregar e quando ele pegar o microfone, ele não vai aguentar o peso da glória. Eu vai falar, sei lá, Espírito, faz aí o que você tem que fazer. Eu não quero me meter nisso aí. Eu deixo o microfone de lado. Invade, tem liberdade, sopra. Eu acredito nesse tipo de avivamento também. Mas eu acredito que a gente precisa estar maduro o suficiente e com o coração nele, para quando vier esse sopro, a gente entender que não foi porque eu cantei, ou porque eu preguei, ou porque é a minha igreja, ou porque é a minha cidade. Tanto é que a nossa pátria, eu falava muito de Mogi, né? Mogi das Cruzes é a cidade dos filhos de Deus. Há 7 anos atrás, Elias foi 7 vezes ver se ia chover, hein? Há 7 anos atrás a gente começou a profetizar chuva. A gente profetizava que Mogi era a cidade dos filhos de Deus. E por mais que a gente não conseguisse ver essa unidade, a gente profetizava, continuava profetizando. Os filhos vão se unir. Tem filhos de Deus nessa cidade, sim. E esse tempo a gente acredita que está chegando. Amém? Você acredita? Lá em Romanos 8:19 diz assim: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação de quem? Uma vez Mark Schuber falou um negócio que eu gostei muito. Ele lembrou assim, falou, sabe uma exposição que está coberta e fica aquela galera assim, o que está acontecendo aí? Não, vou mostrar alguma coisa. E sabe, fica todo mundo ansioso. É o novo quadro do fulano de tal, e está coberto. E fica todo mundo esperando assim. Vai mostrar. E ele falou isso a respeito desse versículo. Ele falou, a criação está assim, vai, manifesta o Cristo. Eu quero ver o Cristo, de verdade. Eu quero ver a união de vocês. Eu quero ver. Eles estão aguardando a manifestação. Só que a gente está fazendo o processo contrário. Vamos orar.
Algumas coisas proféticas que Deus falou a respeito desses dias. Eu falei para o Alê, ele não sei se ele percebeu, no dia que ele quebrou o dedo, eu falei, Alê, o Marcos Brunet trouxe uma revelação que o filhinho dele quebrou o dedo da mão. E que a única forma do dedo voltar para o lugar era que o dedo fosse engessado com outro dedo. Ou seja, juntos, um servindo de base para que o outro fique reto, um servindo de base para consertar o outro. É tempo da gente se ajuntar, é tempo de andar de 2 em 2, de 3 em 3, não dá mais para andar sozinho. Sabe aquela coisa do futebol local que a gente gosta? É São Paulo, é Corinthians, é Santos. Legal, cara, mas acabou. Chega de placa. É tempo de torcer pelo Brasil. Sabe quando todo mundo torce pelo Brasil? A gente é de Cristo. Por que a gente divide tanto, cara? Sabe? A gente quer que o nosso dê certo, que... E aonde está o reino? O reino de Deus não tem placa. O reino de Deus é um só. Eu amei o pastor Márcio Maldonado vindo aqui semana passada. E ele falando assim, eu estou me sentindo na minha igreja. Sabe? Meus melhores amigos estão lá naquela igreja, sabe? E é isso. Isso é reino, não importa. Não importa a placa. O que importa é que as pessoas não se percam. Não importa onde elas estão. O que importa é que elas não se percam. Deus falava a respeito do dedo quebrado e do dente também. Quando eu tirei meu dente, a menina falou assim, você vai ter que pôr outro dente aí, hein? Eu falei, por quê? Ela falou, porque se você não colocar, esse dente vai começar a entortar. Se ele ficar sozinho, ele vai entortar de novo. Então trata de pôr um dente no lugar, para que ele continue reto. Eu falei, uau, é isso. A gente tem que andar de 2 em 2, não importa quem. A gente só quer ser cuidado. A gente já está no nível de maturidade que dá para a gente cuidar. Você consegue cuidar de um, cuida de um. Você consegue cuidar de 2, cuida de 2. A gente deu uma parada lá em casa agora, mas mais para o começo do ano, a gente tem uma lista. Assim, quem gritar a gente traz, não importa de que igreja é. Está passando dificuldade, está precisando de oração. Às vezes a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, mas a gente se une, não importa qual igreja é, a gente se junta. Isso é trazer unidade. Amém? Você quer se levantar para a gente orar? Senão pode ficar sentado mesmo. Agora pode voltar no leão. Por que desse leão? No culto que a Karen estava ministrando a respeito daquela canção do leão, do Fernandinho, é uma canção muito antiga que eu curti ela em inglês, do Daniel Basta. Eu falei, Karen, cara, Deus reativou algo em mim. Eu falei, e sabe o que Deus falou comigo? Que Ele estava afiando nossos dentes. Eita! E daí eu lembrei dessa imagem. O leão com o dente afiado. Eu falei, Deus, mas eu estou perdendo um dente. Como assim um dente afiado? Ele falava no domingo, eu estou afiando os dentes de vocês. Que as presas de vocês vão ser maiores. E com o dente afiado, vocês vão morder e não vai escapar ninguém. Todos os seus inimigos, eles não vão escapar. Os gafanhotos não vão escapar. Eu estou afiando os dentes de vocês. Eu estou trocando a dentição. E quando fala, o Alê também trocou o dente, hein, Alê? Esse é apostólico, profético. O Alê colocou um dente esses dias. Quando fala de troca de dentição, fala do quê? Maturidade também. Minha filha não tem 10 dentes na boca, tadinha. Ela está crescendo. Ela está amadurecendo. E estão trocando os dentes. E Deus, eu senti que Deus falava isso a respeito da koinonia. E eu estou trocando, porque vocês vão pegar presas maiores. E quando você comentou a respeito de cidade, eu sentia isso também, que os governadores, prefeito, tudo que vai acontecer na cidade, eles vão vir buscar sabedoria aqui, sabe? Eles vão vir perguntar, igual acontecia com Daniel, igual aconteceu com José, para que lado a gente vai? A gente não sabe o que fazer na cidade, sabe? É um tempo dos Josés que foram preparados, de subir os montes e serem conselheiros. Falei, irmão, eu vou te ajudar, seja na sua empresa, seja onde você estiver, onde Deus te colocou, Deus vai começar a te levantar como José, amém? Vamos orar? Calabalaba xeri alama. Me calabalaba.